Essa é uma história fenomenal de como o brasileiro é um povo extremamente versátil quando quer e sabe modificar o ambiente quando ele vive no meio, por mais que tenha diversas adversidades, tornando a coisa Entre simplesmente uma ou outra incrível. lagoazinha Vamos para o vídeo minada, então, o gado pessoal. do pasto vai ficando bem mais magro que o gado desenhado na placa à beira da BR-406, no Rio Grande do Norte. A gente está em Itaipu, no agreste do estado, uma região que vem enfrentando uma seca brava desde 2011. Mas é desde sempre que por aqui o sol costuma castigar bem mais que a chuva afaga. Só que mesmo tão adverso, esse cenário por algum motivo atiçou a intuição de um tal engenheiro agrônomo. Há quase 30 anos, em 1989, o então bigodudo gerente agrícola de uma usina de cana-de-açúcar de uma cidade vizinha tomou uma decisão: comprar essa que era a fazenda de um dos patrões dele. E em 100 dos quase 500 hectares da propriedade, ele plantou a cana que tanto a usina em que ele trabalhava quanto outras da região podiam comprar. Aí ele pensou: pronto, agora eu vou estourar de ganhar dinheiro. Só que não. Em 1991, a cana morreu toda. Vi que nessa condição de semiárido que a gente tem aqui, com precipitação anual de 850 milímetros, extremamente irregular, não tinha como fazer cultivo de cana-de-açúcar de sequeiro. E não havia nenhuma possibilidade de irrigação, porque aqui a gente está sobre o cristalino, é rocha, não tem água no subsolo. Com 100% de prejuízo, ele continuou trabalhando mais chateado na usina que continuava comprando a cana de quem tinha mais sorte que ele para plantar. E assim ele foi seguindo até ter uma conversa com um conhecido que mexia com avicultura bem próximo à capital natal. Ele me estimulou, realmente confirmou que era uma alternativa boa para a região, que o mercado do Rio Grande do Norte era um estado importador de ovos. Aí, em 1991, ele foi até o banco e pediu uma grana emprestada para dar início a uma produção com 15 mil aves para postura. Você acredita que começou a dar muito certo? As aves, enfim, começaram a dar asas para a fazenda e botaram um bom dinheiro aqui dentro. Tanto que em 5 anos já eram 80 mil animais. Foi aí que ele teve a ideia que fez o povo chamar ele de louco pela primeira vez. É que ele queria começar a transformar a galinha sertaneja do semiárido numa galinha caipira do Nordeste. É isso aí. Começar uma produção comercial numa escala enorme de ovos de bicho criado solto. Era uma coisa nova, ninguém nunca tinha feito. A gente imaginou trabalhar com galinha em piquete e é difícil, ela não anda em corredores, é muito difícil ensinar alguma coisa a galinha. Eu nunca vi uma galinha no circo. Enquanto ele ia aprendendo, as gaiolas garantiam bem demais o sustento da fazenda, até mesmo porque, além das aves, ele também tinha no pasto 200 cabeças de gado que passaram a produzir bastante com uma técnica de pasto rotacionado que chama PRV, Pastoreio Racional Voisin. Ele descobriu essa técnica assistindo ao Globo Rural lá na década de 90. Ele pediu a ajuda do mesmo especialista que participou da reportagem na época. E para alimentar a inquietude constante que tinha trazido ele já para tão longe, ele queria um rebanho que rendesse ainda mais. Até que o mesmo especialista do Voisin fez dessa vez uma sugestão muito da maluca em 1999. Sugeriu o búfalo. E, como todo mundo, eu fiquei também surpreso. E ele me explicou que o búfalo era de origem da Índia, do Paquistão, de regiões áridas também, adaptado aqui. Nesse processo de teste, ele ofereceu para os búfalos exatamente o mesmo manejo que ele tinha com o gado bovino. Os búfalos ganharam 27% mais peso que os bovinos. Aí veio o estalo. O futuro da fazenda podia estar nesses bichões aí de cara séria. Só tinha um detalhe, um baita de um detalhe. Os búfalos eles têm menos glândulas de suor que os bois, o que faz com que eles transpirem menos. Aí eles sempre acabam entrando dentro da água para se refrescar. Alguém viu água por aqui? Todo mundo achou estranha demais essa história. A vizinha de cerca, que sempre mexeu com gado, jurou que não ia dar certo. Vai dar certo não. Vai quebrar a fazenda. Vai quebrar, não vai adiante não. Uma vantagem daqui é que se não tem tanta água, pelo menos sobra vento, que já alivia um pouco o bicho. E para o sol não castigar tanto, o Veloso mandou instalar para tudo que é canto aqui na fazenda sombrite. São essas casinhas aqui com essa cobertura especial que barra até 80% da luz do sol.
e, claro, gera um conforto muito grande para eles quando eles quiserem. Só que mesmo assim o Veloso ainda precisava fazer bem mais. Porque ainda faltava água. Uma pocinha de lama qualquer era disputadíssima por eles. Bom, se tem pouca chuva, bora aproveitar o pouco que tem da melhor maneira possível, fazendo tudo o que dá, transformando os 17 mil metros quadrados de telhados da propriedade em rampas que escorrem a chuva e levam a água até as 5 cisternas da fazenda. Cada uma com 600 metros cúbicos, quer dizer, são 3 milhões de litros de água armazenada. Isso dá coisa de 3 mil caixas d'água caseiras. Mas como as cisternas nem sempre ficam cheias, isso supre só menos de 10% do que eles precisam na fazenda. E como ele já disse que não tem como buscar água no próprio subsolo, o jeito foi buscar água no subsolo dos outros. Furou 2 poços artesianos numa propriedade de uma cidade vizinha e trouxe a água de lá por 8 quilômetros de tubulações subterrâneas. Isso fica coisa de 70% a 80% mais barato do que se ele comprasse da rede pública, que nem sempre tem água para oferecer. Quer dizer, ele buscou água de fora e ainda plantou água aqui dentro. É que a palma, que é tipo um cacto de tanta água que tem, passou a representar 30% da alimentação do rebanho. A jogada foi toda acompanhada bem de perto por parceiros que o Veloso foi arranjando ao longo do tempo. Se puder pegar isso tudo, colocar numa balança, 90% é água. É água demais e muita energia. A búfala consumir 100 quilos de palma, ela vai estar tomando 90 litros de água. Se você tem um bebedouro lá do lado, ela não vai beber água. E o que hoje impressiona também é saber que o que ajuda a compor o volumoso que os animais comem nas estações mais secas, quem diria, é a mesma cana que o Veloso tinha prometido nunca mais plantar aqui. Mas agora, com mais água e aprendendo que tem que plantar na parte baixa da fazenda, ela começou a dar. Só que aí veio um outro problema. No semiárido, o cio desses bichos vai só de abril a julho. E com uma gestação de 10 meses, todas as novilhas nasciam quase que de uma vez só num espaço muito curto de tempo, o que atrapalha um monte o manejo. Foi aí que o professor Cláudio começou as pesquisas para colocar em prática um palavrão para os búfalos. Como é que é a palavra? Desestacionalização. Na prática, significa induzir com hormônios o cio das fêmeas ao longo de todo o ano para que sempre tenha búfala sendo inseminada e permitir parto na fazenda em tudo que é mês, em tudo que é estação. Então nós conseguimos manipular totalmente o ciclo da fêmea e induzir a ovulação no momento que se tem interesse. Imagina como isso vai aumentando o poder de produção desse rebanho. Ou seja, as 20 cabeças do passado viraram as 1.100 de hoje, um dos maiores rebanhos do país. Uma das missões aqui da fazenda é tentar desmistificar essa história de que o búfalo necessariamente é um bicho selvagem, muito agressivo. Eles garantem que se a gente chegar do jeito certo, com carinho, conversando, o animal é muito dócil e se comporta quase como um cachorro. Pelo jeito parece que é verdade. Acho que eu já conquistei essa aqui. Ei! Um rebanho tão dócil quanto elitizado com os cruzamentos genéticos do professor Tonhatti. E sabe o que é mais curioso nessa história? O critério que ele usa para definir quais são os melhores animais que vão ser encaminhados para a cruza. Nós usamos um índice de seleção que leva em conta a quantidade de leite produzido, o teor de gordura e o teor de proteína. E essa fórmula estima para a gente muito precisamente a quantidade de mussarela que essa búfala vai produzir na vida útil dela ou naquela lactação. Com tanto bicho bom de mussarela nascendo por aqui, o Veloso precisava se especializar mais. Aí ele aposentou as antigas ordenhadeiras e instalou aqui um sistema que é o único da marca no mundo para a produção de leite de búfala. Ele funciona assim: os lotes dos animais são trazidos do campo e esperam a vez de ordenhar numa área com aspersores que já fazem uma primeira limpeza dos tetos. Já no carrossel, comendo tranquilamente, a bicharada tem cada teto limpo com um produto que forma como se fosse uma camada protetora contra a contaminação. O único contato, aliás, que os funcionários têm com os animais nesse sistema de ordenha é justamente na hora de fazer essa higienização e de encaixar as teteiras. Cada animal vai ficar nesse carrossel aqui por uns 15 minutos e vai dar, na média, 7 litros de leite por dia.
2.200 litros de leite de búfala por dia, usados aqui para fazer mussarela em barra e bolinha, manta, que é uma massa de queijo bem fininha e sem sal, burrata, nossa, olha isso, que é uma trouxa de queijo recheada com mais queijo cremoso e creme de leite de búfala. Tem também a lapana, que é a bolinha de mussarela com creme de leite, além de ricota, queijo Minas, queijo coalho, nossa senhora, tudo com leite de búfala e com sotaque nordestino europeu. O nosso fermento é um fermento italiano, nossos equipamentos são equipamentos italianos, né? Nossos funcionários foram treinados por um especialista italiano. Então temos todo esse controle, todo esse cuidado para dar a mesma característica daquele queijo italiano, mas com um tempero nordestino. Para a produção do laticínio funcionar redonda, todo leite tem que ser pasteurizado, quer dizer, aquecido. E a fabricação depende também de muita água quente. Quem faz todo esse aquecimento é a caldeira do lado de fora. Ela é alimentada com lenha e sabe com o que mais? Com um biogás que é produzido debaixo dessa lona gigantesca aí, branca. É o resultado da queima do estrume, que a máquina recolhe das búfalas depois que elas entram no carrossel, e que eles pegam debaixo das gaiolas das aves. Aí toda essa bosta passa pela estação de tratamento, vira líquido e vai adubar o pasto por irrigação. A gente confessa que o cheiro dessa chuva artificial não é dos melhores, mas só assim para o pasto do Veloso ser literalmente mais verde que o do vizinho. E para dar conta da maior parte da energia elétrica gasta com toda a produção, ele ainda instalou aqui um aerogerador, quer dizer, o vento forte do semiárido está fazendo bem mais que só refrescar o bicho que tem saudades dos rios. Foi o mais recente investimento que segue fazendo girar de um jeito bem enxuto todas essas muitas engrenagens que o Veloso construiu. O que você aprendeu com a seca? É um fenômeno climático normal. Acontece, a pior seca sempre está por vir, esteja preparado para ela. Que é possível conviver com a seca e é mais fácil conviver com a seca do que conviver com a neve. É um fenômeno climático também normal. Reclamar disso é reclamar do óbvio, é reclamar daquilo que vai acontecer e que sempre aconteceu, não resolve nada. E aprendi que você pode produzir e conviver nessa condição. É mais difícil, é mais caro, é mais complicado, requer mais tecnologia, mais conhecimento, mais empenho. Tudo isso é verdade. Mais loucuras. Mas é possível, quem sabe? Mais loucuras.